Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Graziella percebe que Adrian está ali, mas que a serenata foi feita por Emiliano. Graziella chora em seguida. Tânia pergunta até quando José Armando vai ficar sofrendo. Ela se aproxima dos braços dele enquanto ele bebe. Tânia tenta animá-lo para que ele passe a noite com ela. Em seguida, ela o beija muito. Esmeralda está deitada com seu pequenino, tentando fazê-lo dormir. Dominga observa pela janela e pensa. Ela se pergunta o que teria acontecido se Esmeralda não tivesse o consolo do filho. Dominga espera que Lúcio vá embora dali e não as perturbe. Bernardo pergunta a Lúcio por que ele mudou de ideia, pois poderia ter sido operado há muitos anos, mas não quis. Lúcio fala que pensou que seu destino era ficar naquela cidade horrenda para sempre, mas o destino não pode ser como querem e por isso está ali, ansioso para recuperar o rosto que tinha. Bernardo pergunta pelo problema do coração dele. Lúcio diz que continua e que há alguns meses teve uma recaída. Bernardo diz que fará nele alguns exames completos. Lúcio diz que fará o que for preciso. Bernardo diz que pedirá os exames e espera que tenha os resultados quando voltar de viagem. Bernardo aconselha Lúcio a perder peso para fazer a cirurgia. Adrian segue fazendo seu trabalho, cantando para Graziella com o restante do grupo de mariachis e Emiliano. Emiliano paga eles pelo trabalho. Emiliano diz ao amigo que irá procurar Graziella amanhã. Ele fala que está apaixonado pela Graziella e que se casará com ela. No dia seguinte, José Armando acorda bem tarde, quase nu. Ele vê umas roupas jogadas pelo chão e percebe que passou a noite com Tânia. José Armando ouve alguém tocando a campainha e decide atender. É Sebastião. José Armando diz que dormiu demais. Sebastião diz que a farra foi boa pelo visto. Tânia chega até José Armando e diz que enquanto ele toma banho, pode preparar o café dele. José Armando diz a Tânia que o que aconteceu ontem à noite não pode se repetir. Ele reafirma que não gosta de usar outras mulheres. Bernardo pede que Georgina tente chegar mais cedo do trabalho, agora que ele ficará ausente. Georgina concorda, mas fala que quando trabalha, perde a noção do tempo. Dominga rega as plantas e comenta com Cláudio que ele podia ir a uma rádio tocar as próprias músicas, que são maravilhosas. Dominga diz que ele pode ficar famoso. Cláudio diz que não se interessa por isso e só lhe resta esperar a morte. Adrian chega até eles. Ele diz que vai procurar outro trabalho, pois não quer cantar para mais ninguém. Socorro vê que o bebê de Esmeralda já acordou e segue admirando o pequeno. Esmeralda diz a Socorro que quer fazer uma coisa e precisa trabalhar na casa enquanto o José Rodolfo dorme, pois precisa do dinheiro. Socorro diz que não tem necessidade, pois Branca pode dar o que for necessário para ela e o bebê. Esmeralda diz que tem uma dívida com José Armando, pois ele deu dinheiro a Dominga quando vieram para a capital e quer pagar tudo para ele. Melésio diz a Firmino que pegou um pouco das coisas dele e já está indo partir para a capital com suas economias. Firmino diz que não podem chegar na capital sem avisar a Esmeralda, pois precisam ter um lugar para ficar. E ir na capital é coisa séria. Graziella acorda. Fátima diz que Rodolfo ligou para irem à casa dele, pois ele quer falar com ela. Fátima diz a Graziella que espera que ela consiga resolver a situação financeira delas. Fátima fala que ouviu a serenata que fizeram para ela. Fátima critica Graziella por ela ter estragado seus planos. Graziella diz à mãe que ela não precisa ficar se metendo na casa de Branca e nos assuntos dela. Fátima fala que não conseguirão viver bem. Ela bate em Graziella e pergunta se ela acha que o Adrian oferecerá um cantinho a elas do quarto para morar. Fátima despreza e humilha Graziella por ela ter ficado com Adrian. Fátima pergunta se Graziella contou ao José Armando o motivo da atitude. Graziella diz que disse que amava o Adrian. Fátima fica horrorizada e pergunta como ela teve coragem. Graziella diz que esse é um dos motivos pelos quais não pode se casar com José Armando. Fátima pergunta o que acontecerá com elas agora. Graziella diz que fará o que ela quiser, menos se casar com José Armando. Firmino pede que Melésio deixe de ser teimoso, pois não é nada fácil ir para a capital.
Ele diz que não pode deixar o cemitério sozinho. Melésio diz que o cemitério está com as almas e os defuntos. Firmino não quer viajar. Melésio insiste para ele ir com ele. Firmino segue em dúvida se vai ou não. Melésio diz que precisam conhecer o Esmeraldinho e depois podem voltar. Firmino diz que precisam ir de manhã para voltarem no mesmo dia. Branca fala com José Armando por telefone. Ele diz que ontem foi para a faculdade e bebeu ontem à noite com uma amiga que lhe distraiu. Branca o repreende e diz que ele procurou Graziella como se fosse a salvação e agora que está sem ela, ele continua desorientado. José Armando diz que vai se dedicar ao seu trabalho e aos estudos e também irá se divertir. Adrian comenta com Esmeralda que ontem lhe contrataram para fazer uma serenata e era para Graziella. Adrian diz que José Armando e Graziella terminaram e não vão mais se casar. Rodolfo diz a Branca que ela podia ter convidado José Armando para almoçar com eles. Branca afirma que José Armando está muito magoado e sarcástico. Rodolfo diz que consegue entender isso. Branca diz que Graziella percebeu que esse casamento era um tremendo absurdo, pois ele sabe que, no fundo, o José Armando ainda ama a Esmeralda. Rodolfo pergunta por que ele não volta com ela então. Branca diz que isso é impossível, pois Esmeralda não quer saber mais nada dele e levará a vida sozinha. Branca diz que Esmeralda é outra e se tornou forte, decidida e valente. Esmeralda diz ao Adrian que José Armando pode fazer da própria vida o que quiser, pois não se interessa. Esmeralda diz ao Adrian que precisam ser corajosos e não olhar para trás, nem se deixarem levar por lembranças ruins. Adrian concorda. Fátima e Graziella vão à mansão Penha Real. Rodolfo fica feliz de ver Graziella e fala que eles têm uma conversa pendente e ela precisa explicar a eles o motivo da decisão de ter rompido com José Armando. Graziella não sabe o que dizer e fica pensando. Rodolfo fala o quanto planejou esse casamento dela com o José Armando. Graziella diz que ama outro homem. Jéssica cumprimenta Adrian. Ele diz que está com pressa, pois está procurando um emprego. Ela pergunta o motivo dele estar a desprezando e se não faz o tipo dele. Adrian segue ignorando a assediadora. Ela não desgruda dele e pede uma chance para ficar com ele. Ele não a responde. Rodolfo pergunta a Graziella quem é. Graziella diz que é um amigo. A Amélia avisa Rodolfo que o Dr. Dias Merão está ligando para ele. Adrian chega à mansão dos Penha Real e diz a Branca que veio ver o Rodolfo, pois tem algo importante para dizer. Fátima fica a sós com Adrian e o critica por ele aparecer ali. Ele diz que não quer mais saber nada da filha dela. Fátima diz que é Graziella quem não quer saber mais nada dele. Adrian pergunta se ela tem certeza. Fátima pergunta para que ele veio ali e se dirá ao Rodolfo sobre o caso que teve com a Graziella. Crisanta avisa a Graziella que o Adrian está ali e acabou de chegar. Graziella acha que ele veio dizer ao seu tio que lhe ama. Crisanta diz que acha que não é isso. Graziella diz que o Adrian tem a coragem que lhe falta para defenderem seu amor. Rodolfo cumprimenta Adrian e pergunta por que ele veio vê-lo. Adrian diz que está sem jeito de incomodá-lo. Ele diz que veio pedir trabalho a ele. Rodolfo diz que Nicholas irá se ausentar por um tempo e ele pode ser o motorista deles. Rodolfo pergunta se o pai do Adrian se recuperou da bronquite que teve. Adrian diz que não estava sabendo disso. Rodolfo comunica que o índio Ofélio tentou roubar o cavalo do José Armando e quase matou o Dionísio. Enquanto isso, Dionísio continua tossindo muito. Florzinha acompanha o pai e busca alguns remédios e injeções para ele tomar. Flor pede que o pai siga as indicações do médico para melhorar logo. Dominga e Aurora admiram José Rodolfo. A Aurora diz que ele pegou na sua mão e segurou seu dedo. Aurora pergunta por que o pai do menino não veio vê-lo nenhuma vez. Dominga diz que o José Armando não gosta dele. Socorro leva um chá para Esmeralda. Ela diz que aquele chá é bom para mulheres que acabaram de ter bebês. Esmeralda prefere deixar as flores na sala, pois não quer elas, porque sente uma coisa que não lhe agrada. Lúcio pensa em Esmeralda e repete o nome dela para si mesmo, dizendo que sente muitas saudades dela. Enquanto isso, Mabel comenta com Joana que não entende como ela pode sentir saudades do Dr. Malavé, que é muito ruim para ela. Joana fala que Lúcio é um homem, só que inseguro, e sabe que no fundo ele tem um grande coração, mas está atormentado. Joana fala que Lúcio era um homem sério, apaixonado pela carreira, bom
e adorava servir aos outros. Mas depois do acidente, do incêndio, a vida dele ficou marcada pela fatalidade. Mabel diz que Joana não teve culpa disso e não sabe como ela ficou ao lado dele, acabando com a própria vida. Joana revela a Mabel que é boba e enganou a si mesma, achando que Lúcio se importava com ela. Graziella pergunta à mãe para que o Adrian veio. Fátima diz que ele veio pedir trabalho ao Rodolfo. Fátima pede que ela pare de pensar nesse inútil e comece a pensar no futuro delas, que está nas mãos dela. Graziella diz que acabou tudo e o Adrian nem veio atrás dela. Graziella fala para Crisanta o quanto ama a Adrian. Crisanta pergunta por que ela se deixou ser dominada pela mãe e aceitou o compromisso com José Armando. Graziella diz que apesar de amar o Adrian, não consegue enfrentar a vida que ele pode lhe dar. Graziella acha que não tem vontade própria, porque sua mãe sempre decidiu tudo por ela. Graziella afirma para Crisanta que seu destino mudou de rumo, e nele não está Adrian Lucero. Adrian diz a Esmeralda que se sente como um cão sem dono e não devia ter vindo para a capital. Esmeralda diz que ele só seguiu a voz do coração. Adrian diz que essa noite irá para a Casa Grande para saber como seu pai e a Florzinha estão. Adrian relata que o Rodolfo o dará trabalho ali na capital. Esmeralda o aconselha a seguir uma carreira de cantor. Adrian não quer mais cantar. Graziella decide sair para resolver o futuro dela e da mãe. Fátima pergunta se ela irá se encontrar com o Adrian. Graziella diz que não irá vê-lo mais. Graziella sai e se encontra com Emiliano. Adrian pergunta a Esmeralda se ela não pensou na possibilidade do José Armando procurá-la, agora que ela é livre. Esmeralda diz que ele rompeu o laço de amor que eles tinham. Adria diz que fica triste de vê-la assim. Esmeralda diz que está bem, mas não pode negar que sente saudades da sua vida no campo e do ar que respirava lá. Esmeralda diz que escreverá uma carta para Flor e para o Firmino para ele entregar para eles, assim que os verem. Socorro escuta o barulho do telefone. Lúcio Malaver fala. Socorro diz que Esmeralda não está e que saiu com a mãe. Emiliano e Graziella saem para almoçar juntos. Emiliano diz que pensou que nunca mais sairiam juntos. Ele fala que pensou que ela tinha se aborrecido pela serenata que fez ontem. Graziella comenta que foi um erro tentar reatar o relacionamento com José Armando, pois não se amam. Emiliano pergunta se o coração dela está livre. Ele tenta beijá-la, mas eles são atrapalhados pelo garçom. Tânia almoça com José Armando. José Armando diz que não quer que ela pense que abusou dela e da amizade deles. Tânia diz que passou uma noite maravilhosa, deliciosa com ele. José Armando agradece por ela falar com ele. Tânia diz que não veio só acalmá-lo e quer saber se podem fazer amor essa noite de novo. José Armando afirma que essa noite vai jantar com seus pais. Esmeralda está com medo, pois Lúcio não para de perturbá-la. Esmeralda afirma que agora o mais importante será sua operação e depois disso começará a estudar, para que sua luta para criar o José Rodolfo não seja tão dura. Esmeralda diz que não pode morar na casa onde não é bem-vinda, pois o senhor Penha Real não gosta dela e o filho dele também não. Branca chega e escuta tudo. Dominga informa Branca que Esmeralda precisa dizer uma coisa. Dominga comunica a Branca que Lúcio Malavé ligou para Esmeralda e parece que veio para a capital, atrás da Esmeralda e do menino. Graziella e Emiliano dançam. Ele pergunta se pode esperar uma chance para ela amá-lo. Ela diz que não precisa esperar e o aceita. Emiliano beija Graziella. Ele pede que ela se case com ele. Graziella se submete ao homem e aceita ser esposa dele. Ele devora os lábios dela, a beijando quase que loucamente. Branca pede que Esmeralda vá para sua casa, pois lá o Lúcio não irá aparecer. Dominga diz que pode ficar ali na cozinha. Branca diz que se Esmeralda quiser, pode ir agora mesmo. Esmeralda agradece, mas diz que ficará ali, pois se o Lúcio vier o enfrentará. Branca se despede e sai. Lúcio se alcooliza e pensa em procurar Esmeralda na vila que ela está morando. Lúcio diz que precisa de Esmeralda, pois essa angústia por estar longe dela está acabando com ele. Ele quer escutá-la para saber como ela está. José Armando e Sebastião saem da faculdade. José Armando diz que hoje vai jantar com seus pais. Graziella segue com Emiliano. Ele pergunta quando podem se casar.
Ela diz que quando ele quiser. Branca está voltando para casa. Ela se entristece por não poder ajudar mais sua filha. José Armando chega em casa. Ele comenta que essa noite tem se sentido sentimental, com saudades de sua família. Fátima cumprimenta José Armando. Branca regressa e cumprimenta o filho. Branca diz que Esmeralda está bem e o bebê é maravilhoso. Fátima fica com raiva, pois Branca não cansa de falar de Esmeralda. Emiliano deixa Graziela na casa dos tios dela. José Armando pergunta à tia sobre Graziela. Fátima diz que ela está melhor. Graziela chega muito feliz e comunica à mãe que ficou noiva. Graziela usa sarcasmo com a mãe e fala que o Emiliano é formado e da alta sociedade e a mãe terá todo o luxo que quer. José Armando fica surpreso. Graziela diz que vai se vender e precisa ser cara. Rodolfo comenta com Branca que o Adrian poderia ser o motorista deles até o Nicolas voltar. Branca comunica a Rodolfo que Lúcio Malaver está na capital e ligou para Esmeralda. Branca diz que precisam ajudar a filha deles. Ela pede que o marido se esqueça do orgulho que o faz tanto mal e que escute o coração. Rodolfo diz que depois do jantar pode conversar sobre isso. Graziela diz ao José Armando que sua mãe exigiu para ela resolver os problemas dela e quando consegue fazer isso, ela se aborrece. José Armando fica triste pela atitude de Graziela. Graziela diz que ele também está amargurado, mas pode se salvar e seguir seu conselho de procurar a Esmeralda. Ele diz que ainda não. Esmeralda se pergunta quando poderá ver as mãos e os pezinhos do seu bebê. Ela diz que quer ver a cor do cabelo dele, os olhos e o cabelo. Esmeralda diz que não pode vê-lo, mas ele deve estar vendo ela. Ela diz que é a mãe dele e sorri. Branca pergunta a José Armando se a Graziela está apaixonada pelo Emiliano. José Armando diz que ela está cometendo um erro e destruirá a própria vida. José Armando sente pena de Graziela. Branca diz que Graziela não é a única enganada e que o filho também está se destruindo. Ela diz que espera que quando ele for corrigir tudo isso, não seja tarde demais. Esmeralda tenta fazer seu bebê dormir. De repente, José Armando aparece ali e observa a amada, fazendo o bebê dormir. Esmeralda sente que tem alguém ali. José Armando dá boa noite e ela percebe que ele está ali. Ele pergunta se pode falar com ela. Ela pede que ele se sente. José Armando pergunta se está tudo bem. Ele diz que veio porque, como estão separados legalmente, quer oferecer a ela uma pensão para os gastos. Esmeralda fica indignada e diz que não precisa do dinheiro dele. Ela pede que ele gaste o dinheiro com as despesas. José Armando diz que ninguém o interessa além dela. Crisanta comenta com Branca que tenta fazer o José Armando compreender certas coisas e até falou do menino, e ele ficou calado por um tempo, mas depois saiu. Branca espera que José Armando tenha ido ver a Esmeralda para se reconciliar com ela. Crisanta acha que José Armando está louco para voltar com a Esmeralda, pois eles se amam. Branca diz que os dois sofreram muito. Crisanta afirma que o José Armando não deve ter aguentado mais e foi procurá-la. Branca espera que eles queiram voltar. Graziela se prepara para dormir. Ela se olha no espelho e pensa em Adrian. Graziela se arrepende do que fez, pois sua vida será terrível, já que não ama o Emiliano. Emiliano recebe a visita da mãe. Ele a avisa que vai se casar muito em breve, com Graziela Penha-Real. A senhora fica surpresa. Ele fala que se apaixonou por Graziela à primeira vista e ela aceitou ser sua esposa. Ele diz que fará com que ela se apaixone por ele. Esmeralda diz ao José Armando que ele só se interessa por ela agora, mas durante todo esse tempo não existia para ele. Ele diz que ela sabe o porquê. Esmeralda diz que não dá para pedir a uma mulher para escolher entre o filho e um homem, mesmo que ele seja o amor da sua vida. Ele toca nela e pergunta se é o amor da vida dela. Esmeralda diz que ele sabe que ela ainda o ama. Ela fala que seu amor está dividido, pois seu filho é parte do seu ser. Ela diz que jamais desistirá dele, pois agora que tem ele em seus braços e percebe que ele é frágil, inocente, à mercê da maldade ou do amor,
Flor. Ela diz que o bebê é filho do José Armando. Ela pergunta se ele quer ver o bebê. José Armando segue sem reagir. Rodolfo comenta com Branca que não entende como a Graziela já vai se casar, sendo que acabou de romper com o José Armando. Ele também reclama por José Armando ter sumido da casa, sendo que tinha combinado de jantar com eles. Branca pergunta o que ele pensou sobre o que falaram da Esmeralda. Rodolfo diz que Esmeralda pode vir morar na casa, mas só com o bebê. Branca diz que não está pedindo permissão dele, mas sim dizendo que ele precisa ir com ela, buscá-la e dizer que aquela casa é dela e que ele irá cuidar dela e do neto deles. Rodolfo não quer ir e segue sendo orgulhoso. Rodolfo pede que Branca faça com a Esmeralda o que quiser, mas que o deixe em paz. Fátima pergunta a Graziela por que ela falou com ela daquele jeito. Graziela diz que só disse verdades. Fátima critica a filha por ela ter falado tudo na frente do José Armando. Fátima diz que se Graziela ficou noiva do Emiliano, precisam fazer as coisas como deve ser. Graziela se despede da mãe. Fátima diz que algum dia ela entenderá tudo isso, tudo que ela está fazendo por ela. Adrian agradece ao Mariatti por tudo, mas tentará trabalhar com outra coisa. Esmeralda diz a José Armando que ele não pode continuar com o coração fechado e só basta ele se aproximar do bebê e olhá-lo. Esmeralda diz que ele sentirá uma ternura muito grande e não haverá lugar para dúvida e nem ciúme. Esmeralda diz que quer dividir o amor que sente pelo seu filho com ele. Ela o chama para ver o bebê e fala que desde que ele nasceu tem sonhado com um dia que ele iria vir ver o pequeno. Ela segue dizendo que é o filho dele e pede que ele olhe o menino. José Armando não aceita ver o menino e pede desculpas. Ele diz que não consegue e chora. Esmeralda pede que ele saia dali, pois ele não tem mais nada para fazer ali e quer esquecê-lo de uma vez por todas. Ela pede que ele não volte nunca mais. Em seguida, ela chora muito. José Armando se retira e Esmeralda afirma ao filho que nunca irá abandoná-lo. Dominga percebe que José Armando esteve na vila e o vê saindo de lá. Em pensamento, José Armando diz que não consegue e se pergunta o porquê. No dia seguinte, Adrian chega à casa de Florzinha e Dionísio e ela fica muito feliz ao vê-lo de volta. Melésio se despede da gruta da cascata e avisa ao rio que irá visitar sua rainha. Melésio ouve o rio se despedindo dele. Dominga decide ajudar Esmeralda a dar leite para o bebê. Esmeralda diz que gosta de senti-lo perto dela. Dominga diz que espera que o bebê não seja igual ao avô. Esmeralda diz que acredita que seu pai nunca o conheça. Dominga pergunta a Esmeralda o que aconteceu ontem. Esmeralda diz que não quer mais falar sobre o José Armando, pois ontem ele só veio para confirmar que é um homem cruel e impiedoso. José Armando conta ao amigo sobre seu encontro com Esmeralda e ressalta que não devia tê-la procurado. Sebastião concorda e fala que o amigo é egoísta demais. Ele diz que sente uma angústia tremenda, pois sente que o bebê não é o seu filho. Sebastião segue dizendo que o filho pode ser do José Armando, mas o médico nem pensa na possibilidade de fazer um simples exame de DNA. Socorro comenta com Dominga que viu José Armando entrando e ouviu eles conversando. Dominga diz que o José Armando nunca foi uma pessoa e é isso que ele tem de bom, já que o menino que veio ao mundo é do José Armando e da Esmeralda. Socorro diz que irmã Piedade lhe contou sobre a história de Esmeralda. Socorro quer que Aurora seja criada num ambiente moral e respeitoso, assim como Esmeralda foi criada por Dominga, lá na vila. Adrian conta para Florzinha e o pai que Esmeralda mudou muito e está mais forte e decidida desde que se tornou mãe. Adrian entrega para Florzinha a carta que Esmeralda mandou para ela. Flor comunica a Adrian que o Melésio quer ir para a capital com o Firmino. Melésio vai ao ponto do trem para partir para a capital. Firmino chega até a estação e espera com o amigo pelo trem. Álvaro visita Esmeralda na vila e a vê ninando o bebê. Álvaro elogia a beleza da moça e diz que ela parece uma rainha. Esmeralda diz que seu amigo Melésio falava assim, a chamava de rainha. Esmeralda diz que Melésio é como seu anjo da guarda. Ele ensinou a conhecer o campo e toda a natureza que lhe cercou durante sua infância. Esmeralda fala que Melésio tem um coração muito jovem, que parece um menino, no corpo de um idoso. Esmeralda fala como conheceu José Armando na gruta da cascata.
Ela diz que passava horas naquela cachoeira. Álvaro diz que adoraria ter conhecido ela nessa época. Ela acha que ele nunca teria reparado nela. Álvaro diz que acredita que sim, e a acha preciosa. Ele pergunta quem ensinou isso a ela. Esmeralda diz que foi um homem que lhe fez bem, mas também muito mal. Lúcio Malaver segue na sua mansão. Dionísio pergunta ao filho como foi na capital. Adrian mente e diz que está trabalhando num negócio importante e que estão lhe pagando bem. Dionísio pergunta se Graziella virou namorada dele. Adrian mente de novo e fala que sim. Fátima fala com Rita sobre o casamento de Graziella com Emiliano. Rita combina de se encontrar com Fátima para começarem a organizar o casamento. Fátima elogia Emiliano e fala que Graziella é encantadora e que está muito apaixonada pelo moço. Graziella diz à mãe que quer ver o que ela dirá quando discordarem dela. Fátima diz que vão se encontrar para organizar os preparativos para o casamento. Álvaro diz a Esmeralda que ela parece muito bem e não terá nenhum problema. Dominga leva um café para eles. Esmeralda pergunta a Álvaro quantas operações ele já fez, da que fará nela. Ele diz que é como se fosse a primeira e terá que fazer um esforço para ficar tranquilo. Ele revela que fica nervoso porque se trata dela e lhe emociona pensar que ela depende dele para enxergar. Esmeralda diz que é só um caso a mais. Ele diz que é dela. O caso. Graziella diz à mãe que é chato ir em tantas lojas comprar essas coisas. Fátima pede que ela pare de lhe atormentar. Fátima diz que Branca não para de pensar na Esmeralda e no neto e quer levar os dois para a mansão. Fátima sente inveja, pois o bebê de Esmeralda herdará toda a fortuna dos Penha Real. Graziella diz à mãe que mesmo que ela odeie, o bebê é neto do seu tio Rodolfo. Fátima diz que Esmeralda não é uma Penha Real legalmente e o Rodolfo nem quis resolver isso. Graziella diz que a fortuna que a mãe tem que cuidar é a dos Valverde, família do Emiliano, já que ela se casará com ele. Dominga avisa Esmeralda que irá estender a roupa do bebê. Quando Dominga sai, demônio Lúcio Malaver aparece ali e bate na porta da casa de socorro. Esmeralda atende e pergunta quem é.